Fala, meus queridos, começando mais um episódio do Arocast e hoje trazendo um tema do momento, um tema que já está desde o ano passado fazendo cada vez mais parte do nosso dia a dia, que é sobre inteligência artificial. E nós vamos falar não só dessa evolução, tudo que está acontecendo, linkar um pouco com a Web3, blockchain e tudo mais, e é claro que no finalzinho, aquelas criptos de IA que vocês querem saber o que está interessante do ponto de vista de quem entende do assunto, e é por isso que eu recebo pela segunda vez ele, que na verdade tem um currículo bem extenso, pessoal, mas eu vou falar da parte de inteligência artificial. Ele já esteve aqui no Arocast no ano passado e hoje mais voltado aí, ele que é sócio da Trio Hub, mais voltado nessa diretoria aí de inteligência artificial, é embaixador da Dep Radar, tem uma newsletter com mais de 13 mil inscritos, pessoas que recebem diariamente seu conteúdo, que inclusive no final vamos deixar, inclusive o link aqui embaixo para vocês, e também agora está com um curso de inteligência artificial na prática na PUC São Paulo. Seja bem-vindo, Luciano Matias, que também é músico, cantor e tudo mais, então multitarefa, seja bem-vindo. Nas horas vagas, pô, eu que agradeço o convite, obrigado, prazer estar aqui contigo, como sempre. Que isso, eu que agradeço, cara, a gente já era para tentar fazer isso aí, jogamos para esse mês e agora para fazer, eu acho que não, talvez um impacto agora até melhor, porque muita coisa aconteceu, está acontecendo, inclusive até falo pra galera, pessoal, nós estamos fazendo esse episódio com uma semana de antecedência, e essa uma semana, assim como o mercado cripto e inteligência artificial, é da mesma forma, é muito rápido. Então, se tiver alguma coisa nova aí, a gente vai falando depois, a gente vai ficar no chat aí, mas o grande ponto é muito rápido esse mercado, né, Luciano? Muito rápido, cara. Inteligência artificial, o passo da evolução é muito rápido, mas a gente ainda consegue em um dia para o outro entender. Mercado cripto, às vezes, em horas, a gente perde alguma coisa, o Bitcoin já caiu 20%, 10%. Então, assim, ele é muito rápido, mas ainda tem um certo respiro de dias, né? Não de horas como no mercado cripto. Sim, acho que até é legal pra gente começar comentando aí. Comenta como foi essa dentro da sua jornada aí, você já está à frente de vários projetos, como que foi essa imersão, vamos falar quase, né? Vamos falar que você começou a utilizar IA. Eu lembro que da última vez você já estava usando inteligência artificial para produzir filmes, correto? Sim. Cara, na verdade eu comecei a olhar isso desde que eu comecei a entrar no mercado cripto, eu já comecei a olhar a IA junto. Por quê? Porque para mim é uma coisa que sempre faz parte do mesmo caldeirão de coisas. Há mais de um ano atrás, há quase 2 anos atrás, eu gravei o primeiro vídeo no YouTube sobre o Boto Project, né? Então, um projeto que é uma DAO e ele também usa IA para gerar NFTs. Então, eu comecei a olhar quando eu descobri esse projeto. Ele até entrou no hype aí agora, um mês atrás, mas desde esse ano eu já estava de olho, já participava de alguns eventos. E quando o ChatGPT foi lançado, em novembro de 22, eu lembro que a primeira coisa que eu pedi para ele me explicar o que era Web3 em formato de poesia. E ele fez isso, tem até o vídeo em algum lugar aí. Então eu já estava de olho nisso desde o finalzinho de 21, comecinho de 22. E aí, quando eu criei a newsletter, no início do ano de 2023, eu falei, putz, isso aqui não dá para falar só de cripto, porque eu já vi o ChatGPT, eu falei, isso aqui vai estourar. Então, eu comecei a entrar no buraco da Alice ali da inteligência artificial e coloquei tudo dentro da mesma panela, porque eu acho que faz muito sentido. E a narrativa está provando isso e até o mercado cripto está provando isso também. Legal, e eu lembro quando você veio falando dessa parte e até a produção de filmes, então muita coisa evoluiu, até a tecnologia em si, os prompts vão evoluindo, acho que a própria inteligência artificial ela vai auto-treinando, né? Então, quanto mais informação, isso a gente consegue ver até com uma coisa muito simples. Às vezes eu faço corte aqui do podcast pela Opus AI, e ela era mais fraquinha, e ela foi evoluindo muito, até os recursos lá dentro. Então, é muito legal a gente ver toda essa evolução. Sim, isso tá cada vez mais rápido, cara. Eu uso a Opus também para os meus cortes. Ajuda, né? É muito legal. Acho que a maioria das pessoas hoje usam. Tem outras ferramentas também, mas a Opus realmente é muito legal e cada vez eles vão ficando melhores. Mas exatamente o que você falou, assim, os modelos de inteligência artificial, eles vão sendo treinados, quanto mais a gente interage, mais eles estão treinados no teu conteúdo. Então, cara, assim, quanto mais você usa, mais ele vai saber qual é o corte que performa melhor, qual é o assunto que performa, ele dá a notinha lá. Então, ele começa a entender quem é o André Haro, o que ele comunica, como ele faz, e aí ele começa a te dar outputs melhores e que vão performar melhor no teu conteúdo. Sim, cara, e é muito legal de ver isso aí, até ajudando alguma coisa de produção de conteúdo, apesar que eu sempre falo, eu gosto da parte humana daquilo lá, mas ela pode ser supervisionada, ela pode poupar muito tempo.
Então, dentro de um prompt que daria, sei lá, 70%, eu tenho que fazer 30%, não tenho que fazer 100%. Então, eu acho que isso gera uma agilidade muito boa para o nosso dia a dia. Eu falo de produção de conteúdo, mas pode ser de qualquer coisa. O corte do vídeo, fazer a minutagem, a gente ficar olhando, é um episódio inteiro. Eu gosto de fazer alguns cortes, por aqui, esse tema. Eu já anoto e na hora eu já sei, eu vou buscar aquele trecho. Mas muitas vezes o próprio corte já te dá isso, então é legal de ver essa evolução. Né? É muito rápido, né? É muito rápido, cara. E assim, cada vez mais a gente vai ter projetos que tem aí adentro. Assim, tem muita gente que tem esse medo um pouco infundado, que vai acabar com os empregos e não sei o quê. Mas pensa, há mais ou menos 100 anos atrás, 83% das pessoas trabalhavam com agricultura. Hoje o percentual é de 3%. Nem por isso a nossa vida piorou. Muito pelo contrário, a nossa vida está cada vez melhor. E tem uma coisa que uma amiga falou, que eu acho que é muito verdade, que nós vamos nos tornar grandes editores. Né? Então, assim, por exemplo, eu tenho a newsletter, é óbvio que eu uso inteligência artificial, mas eu não simplesmente pego e copio e colo, não. Eu peço um texto rascunho e aí eu saio reescrevendo, editando, colocando ali minha personalidade, o meu conteúdo, a minha cara, né? A minha autenticidade no negócio. Porque eu acho que é muito isso. Agora, no curso da PUC, que inclusive tá em andamento, algumas pessoas me perguntam, pô, mas esse negócio, inclusive tem uma professora de Direito da PUC que está fazendo, que ela me pergunta, mas esse negócio do copy-paste, como é que faz? Eu falei, então, isso não é assim que se usa inteligência artificial. A gente tem que usar de uma forma onde nós possamos editar aquele conteúdo, seja um filme, seja uma imagem. Tanto que todos os geradores de imagem já têm essa ferramenta de edição de imagem dentro. O DALL-E lançou há pouco tempo, o Midjourney já tem, a maioria, o Firefly já tem, então todas as ferramentas já têm. Então, essa é a ideia, a gente utilizar a inteligência artificial como assistentes e não como deixar todo o trabalho para ele fazer, porque isso não tem sentido. Eu quero saber como o André Haro pensa. Eu não me importo se você usa inteligência artificial, né, como uma ferramenta. Eu me importo se você colocar a inteligência artificial para pensar por você. Sim, eu concordo. E a gente tem uma facilidade, eu acho que esse é o grande ponto. A gente tem que... E a gente vai voltar, talvez, para uma fase onde... Hoje, principalmente vamos falar de copy, essa parte aqui que a gente vê na internet. Então, a gente vê vários perfis com a copy, que tem a ganância, que tem isso aqui, aquilo lá e tudo mais. E você vê claramente, eu estava ouvindo, inclusive, na vinda aqui, um podcast do Sócios, não terminei, que é o Poder da Persuasão, que tava lá do Bruno Perini, a Malu com o professor da oratória, e mais um cara que esqueci o nome. E eles estavam falando que uma das coisas que vai cada vez mais voltar à tona não é a copy vencedora, é a que conecta as pessoas. Exatamente. Então, você não vai dificilmente dar um prompt para conectar. Acho que a conexão é com o Luciano, com o André, com quem estiver do outro lado. E é claro, quando eu vejo uma pessoa lendo um script, por mais que ela tenha o teleprompt ali para ler bonitinho e olhar para a câmera, é como se eu estivesse aqui, mas eu falo que vocês hoje deveriam fazer, esse script vai explodir 10x. Para com essa merda, pessoal. Isso é chato pra caramba. Então, assim, sejam pessoas, leiam um texto, um vídeo de 1 minuto. Leia o texto, interprete, faz grava 10 vezes, mas uma hora vai ficar bom. Mas fala você. Pega aquele script e faz do seu jeito. Isso vai fazer a diferença. Seja natural, né? Seja natural. Eu acho que, de novo, né? A inteligência artificial tem grandes benefícios e tem grandes riscos também. Os riscos, eles são, assim... É inevitável, os riscos são inevitáveis, mas a verdade é que, pensa, a inteligência artificial pode democratizar muita coisa. Então, você pega uma pessoa que é dona de um pequeno negócio, hoje no Brasil, que é um lugar difícil para empreender, né? A gente já sabe, a taxa de impostos é absurda, é muito difícil uma empresa se manter viva no Brasil, principalmente no pós-pandemia, né? Então, você pega uma empresa, uma pequena empresa, uma padaria, uma padaria de bairro. O cara lançou padaria, não sei o quê. Antigamente, o cara precisava contratar um designer para fazer a comunicação. O cara precisava contratar um copy para fazer os textos, para divulgar os produtos, cardápio. Hoje, esse cara tem todos esses assistentes com inteligência artificial. É ruim, mas o cara do copy e os designers vão ficar sem emprego? Não, se eles utilizarem inteligência artificial, se eles se atualizarem. A gente fala muito de requalificação. Principalmente na Trio, na mesma empresa, a gente fala muito de requalificação. Então, essa requalificação
em qualquer meio, é extremamente importante. É por isso que eu trago informação. Porque quem não se requalificar, não quero saber de inteligência artificial, não quero saber de cripto, de Bitcoin, não quero saber. Tudo bem, você vai ficar para trás. Isso não tem outro caminho. Né? Não, tem coisa que é inevitável, é questão de tempo, e aí eu sempre reforço a frase que é do Diego Collin, tem coisas que já são uma realidade, não adianta você querer lutar contra elas. E cada um vai pagar o preço que merece. No caso do Bitcoin, tem gente que vai comprar 100 mil, tem gente que vai comprar 80, tem gente que comprou a 10. E acho que cada um é um merecimento dentro daquilo lá. Olhar no momento de queda do mercado, quem conseguiu comprar 16, 17, 20 mil que seja... 18. Conseguiu porque deu atenção para algo em um momento que ninguém queria. É o merecido. O esforço dessa pessoa ter tomado um risco maior e por aí vai. A gente não sabe até onde vai parar. Então, acho que é muito sobre isso. São coisas inevitáveis e cada um vai ter seu tempo. Mas que a gente está vivenciando cada dia muito mais rápido, né? E até quero deixar para a galera aí. Deixa no chat, tá? Vocês estão assistindo ao vivo ou está assistindo gravado? Deixa aqui nos comentários. Você já usa inteligência artificial no dia a dia? Quero saber a opinião de vocês. Eu estarei provavelmente aí também no chat com vocês aí, porque eu quero ver depois na prática aqui o nosso episódio. E até pra gente trocar essa ideia, porque às vezes tem alguma pergunta, a gente responde ali, também é bacana. E se vocês estão aí, já aproveita para deixar aquele like, se inscreve aqui no canal. Tem muitos vídeos, conteúdos gratuitos para vocês. Querem entender não só de inteligência artificial, aí eu vou deixar realmente, aí o Luciano vai passar todas as redes para vocês entrarem na newsletter e tudo mais. Porém, quiser entender um pouco mais do mercado cripto, já aproveita para se inscrever, lives, conteúdos semanais e bora continuar, Luciano, bora continuar. E acho que antes de a gente entrar no tema blockchain e tal, eu queria fazer um paralelo. Como você vê a evolução do que a gente viu no começo de 23, com aquela primeira explosão, com o que a gente está vendo agora a onda de 2024 de IA? Cara, eu acho que em 23 a gente teve a narrativa, né? A famosa narrativa, o hype, porque assim, se a gente for olhar para trás... 21, a gente teve os NFTs, né? Que hoje, tadinhos, estão bem... Só a comunidade mesmo que está ali em cima. Eu até confesso que eu também não estou tão... Eu acompanho tudo, mas eu não estou mais tão dentro de NFT quanto eu já tive. Em 2022, a gente teve o metaverso, o famoso metaverso. E agora, em 2023, a gente teve inteligência artificial, que permanece. Então, por exemplo, o pessoal sempre me pergunta em caixinha do Instagram, pô, mas e aí essa narrativa da inteligência artificial? Eu falo assim, inclusive hoje de manhã eu falei isso, a inteligência artificial é uma narrativa, mas para mim é uma narrativa que se transforma em uma tendência e se transforma numa coisa do dia a dia, numa coisa que como você próprio disse, é inevitável. Isso é como as redes sociais, né? No advento de 2000, 2010, a gente teve as redes sociais que se tornaram uma coisa do nosso dia a dia, né? Uma outra pessoa não tem, mas no geral elas dominaram a forma como a gente vive, como a gente interage. Então eu acredito que a inteligência artificial é um pouco disso. Ela veio com um hype, ela veio como uma narrativa, mas ela se transforma numa coisa do dia a dia. Para mim já se transformou, para diversas pessoas que eu conheço, trabalho, já se transformou. Então, acho que ela não é simplesmente uma narrativa. E traço até um paralelo, não tem muito a ver, mas é com os RWAs, que também surge como uma narrativa, né? Para quem não sabe, RWAs são os Real World Assets, né? Então, os ativos do mundo real, ou os ativos reais, traduza como quiser, que eles vêm como que é basicamente o quê? Você tokenizar coisas que estão no mundo real. Então, eles vêm como uma narrativa, mas eu acredito que enos também se tornarão uma tendência, se tornarão parte do nosso dia a dia. É uma coisa que vai virar comum, que vai virar parte da nossa vida, parte do nosso entorno, entendeu? Eu concordo, porque até rapidamente puxando essa parte de RWA, a gente vê que as coisas estão começando, quando a gente vê grandes players como a BlackRock, como a tokenizadora, isso puxou inclusive parte dessa narrativa, né? Tokens subiram, ligado? Mas assim, para quem não sabe, pessoal, o RWA, como ele já explicou, são ativos. E o que pode ser tokenizado? Desde moedas ao mercado de real estate, o mercado imobiliário, que são trilhões e trilhões de dólares no mundo. Qualquer coisa, uma ação de uma empresa, uma commodity, um bonds, obra de arte. Até um copo pode ser tudo. Tokenizado. Você pode tokenizar qualquer coisa. Então, tokenizar um carro, tokenizar um apartamento. Ou seja, tokenizar é nada mais nada menos que você dividir em frações para que pessoas comprem. E isso vai estar dentro de uma blockchain. Essa tokenização está dentro de DeFi, uma categoria. E você está usando a blockchain para conectar o mercado global 24/7 para negociar aqueles ativos. Então, a gente vê que é uma evolução do que a gente tem hoje nas bolsas. Aí é uma evolução do que a gente já tem. E estudos dizem, né, que
a movimentação desse mercado até 2030, provavelmente, seria superior a 10 trilhões de dólares. Ou seja, hoje o mercado cripto, nós estamos falando de, nesse momento agora, sei lá, 2 a 2,5. Depende do momento que você está vendo, uma semana muda muito. Mas pensa que o mercado pode, isso aí, só o que vai movimentar a RWA pode ser 4 vezes maior ou até mais em 2030. Então, é algo que vem como uma narrativa, ela vai precisar de várias coisas para sustentar, mas isso deve ser uma realidade em breve. E assim como as previsões de inteligência artificial, que a inteligência artificial pode movimentar 200 trilhões até 2030. Uma previsão, se não me engano, da ARK Invest, da Cathy Wood, que é uma entusiasta também de cripto e tudo mais. Então, isso é uma coisa que prova, assim, não é que prova, né? Porque o metaverso a gente também teve bastante previsões bem grandiosas. Mas, na verdade, eu acho que como a inteligência artificial já vem aí desde 23, 24, a gente está no meio do ano e continua, e cada vez mais tem, e as VCs estão colocando dinheiro, e agora também voltando um pouco para o mercado cripto que haviam sumido. Então eu acho que é isso. Talvez exista um pouco de os ciclos, né, da inteligência artificial. A gente teve já um inverno que eles dizem o AI Winter, que é um inverno da inteligência artificial que durou 10, 20 anos, uma coisa assim. Mas agora todo mundo viu que consegue evoluir muito mais, consegue fazer muito mais coisa. E tem um ponto interessante, né, que o Elon Musk disse que em algum momento, entre 10 e 20 anos, ninguém mais vai precisar trabalhar. Por quê? Porque a gente vai viver o pessoal da A16Z, da Andreessen Horowitz, também dizem que a gente está entrando numa era de abundância. O próprio Sam Altman, da OpenAI, disse que há 10 anos atrás não era possível uma empresa de uma pessoa ser valorada em $1 bilhão, 1 bilhão com B. E hoje ele diz que pode ser possível. Assim, eu acho que talvez seja um pouco exagerado, mas em algum momento pode ser possível. Pode ser. Eu até peguei um tweet no outro dia de um cara chamado Dr. Singularity, no X, e ele falava assim que o dinheiro provavelmente vai cair em sua insignificância por volta de 2040. E aí ele falava, como a gente vai definir a prosperidade na era da abundância? Eu até respondi Bitcoin na brincadeira, assim. Mas a gente não sabe. Pode ser que até o Bitcoin entre nessa dança. Pode ser que sim. Então, assim, a gente está entrando, né? O Ray Kurzweil já falava isso desde 2004, no Singularity is Near, a singularidade está próxima, o livro dele. Então, ele já falava muitas coisas que estão acontecendo. Então, você olha e fala, gente, a partir de... E eles falavam da singularidade, né? Que quando a inteligência artificial se torna mais inteligente do que todo ser humano, e aconteceria por volta de 2040, 2045. Eles já estão antecipando isso para 2029. Então, a verdade é que a gente não sabe como será depois que atingir a singularidade, a AGI. Né? A gente não consegue prever, porque é além das nossas capacidades. Vamos falar que são algumas etapas distantes. São várias etapas que a gente tem que chegar para ter aquilo lá. E é legal porque também você pega para a parte de cripto, você pode pegar economistas como Hayek, né? Friedrich Hayek, nos anos 70 tem o livro A Desestatização do Dinheiro. Então ele já falava lá atrás de coisas que a gente tem hoje, quando o Bitcoin se tornou possível com a tecnologia blockchain, a criação. Então, assim, muitas ideias que a gente tem hoje, muitas coisas já eram ditas lá atrás, ninguém sabia o quanto. Então, era assim, pessoal, lá para frente. Lá para frente, vamos ter um número ali. E agora que a gente está mais próximo desse número e a tecnologia evolui, a gente consegue antecipar. E aí é legal porque você vai pegando a A16Z, a Cathy Wood aí, da ARK Invest, entre outras, né? A gente pode falar que esses caras estão todos por trás ali, você vai começar entre outros. Uhum. Já conectando essa parte, a gente vê que tem muitos players que são comuns em blockchain, vou falar cripto, mas entenda blockchain e AI. Como que você vê, de fato, são narrativas que andam juntas, separadas? Como que é a sua visão? Cara, eu acho que, eu não só acho, como isso que motivou a batizar meu projeto Liberdade em Cripto, IA e Web3. Então eu fiz questão de colocar a IA bem no meio. Por quê? Porque eu acho que uma coisa não sobrevive sem a outra. A blockchain pode sobreviver sem a IA? Pode, mas eu acho que vai chegar um momento que começa a ficar inviável, porque é isso, cada dia você tem coisa nova. Então eu coloquei tudo isso dentro no mesmo caldeirão, na mesma panela, porque eu só vejo sentido da coisa caminhar de uma forma mais segura, mais privada, se a IA estiver dentro da blockchain.
né? E vice-versa. A blockchain só consegue evoluir mais além também para coisas que a gente trazer as coisas da blockchain, trazer redes sociais como o Lens, o Forecaster para o mainstream, a gente só consegue através da IA. Então uma coisa não vive sem a outra. Eu acredito muito nessa fusão. A gente tá, como eu disse, a gente está chegando num momento que a gente não sabe o que vai acontecer pós-singularidade. Então, por exemplo, hoje você já pode receber uma ligação, um áudio do teu pai, ou da tua mãe, da tua irmã, ou do teu irmão, com a voz dele. E falar, puta, cara, tô sem dinheiro, me manda aqui 10 mil reais, 5 mil reais, porque eu fui assaltado e tal. E tem golpes hoje, mas você pode receber um golpe com a voz de uma pessoa da tua família. E como a gente consegue segurar isso? Através da criptografia, através de prova de conhecimento zero, através de tecnologias que são inerentes à blockchain, à Web3, ao mercado cripto. Então, uma coisa não vive sem a outra. Tem projetos hoje excelentes que estão aí no mercado, que desde DePIN, né, Sim, essa infraestrutura... narrativa é muito legal. Decentralized Infrastructure, que já estão também com IA focados. Então, esses projetos me encantam muito. Tanto que esse é um tema recorrente na minha newsletter. Vira e mexe, eu escrevo sobre isso, porque eu acho que uma coisa não vive sem a outra. A gente só vai chegar numa... Porque hoje a inteligência artificial está basicamente centralizada. Né? Porque os grandes players são quem? A OpenAI, que a Microsoft tem uma grande parte ali, o Elon Musk com a xAI, o Gemini do Google e a Anthropic, que é uma grande, tem a Perplexity, mas todas elas são empresas centralizadas. Então, assim, como a gente pode confiar que eles estão usando os nossos dados da forma certa? A gente não tem a soberania sobre nossos dados. E é isso, e é aí que entra a Web3, é aí que entra a cripto. A gente tem a soberania, né? A gente tem a soberania sobre o nosso dinheiro, sobre nossos dados, sobre nossa privacidade, sobre as nossas redes sociais. Então, esse é o mundo que eu envisiono com a intersecção da IA com a blockchain, que eu acho que uma coisa vai salvar a outra, sabe assim? Sim, e foi bem legal, porque exatamente esse foi o tema de um palco lá no evento de Porto Alegre, do Crypto Day Expert em Curitiba. E foi o Casta e o Jader. E eles estavam falando sobre, até o Jader teve lá no evento, com o pessoal da Singularity e tudo mais. Então, assim, esteve com pessoas que estão no movimento. Sim. E aí o grande ponto é que sim, os projetos de inteligência artificial são todos uma porcaria. Eu mesmo falo isso, pessoal, concordo, a maioria de cripto não tem nada a ver com IA. Porém, entretanto, eles não tinham nada a ver até então. E eles começam a ter a ver. Então, eu sei que eles nasceram ano passado, tudo em 2023, tudo que subiu, colocava IA no nome, era inteligência artificial. Não é assim, pessoal. Então, assim, começou errado. Mas vai ajustar. Igual em falar de crypto games, a gente tem jogos surgindo muito bons. Então, assim, as coisas vão se ajustando, existe uma narrativa, existem projetos ligados agora. Mas voltando ao ponto que ele falou, é você descentralizar essa informação, porque centralizada, pessoas têm o poder, não é uma informação. Poucas pessoas, né? Pouquíssimos. E é exatamente isso. Como que o passo para a gente evoluir a inteligência artificial é descentralizar esse poder, assim como é descentralizar o dinheiro. O que tem mais poder? O dinheiro ou a inteligência artificial? Ou melhor, o conhecimento? Talvez você descentralizar o dinheiro e descentralizar o conhecimento pode ser a única forma de evolução sem a gente ter, de fato, aí pessoas, líderes, instituições entrando ali, dominando. Porque é isso, né? Se você tem um bank run hoje no Itaú, pode ser que eles não tenham, muito provavelmente eles não terão todo o dinheiro de todos que estão lá, né? Agora, você não consegue ter isso se você está de posse no seu dinheiro, você tem a soberania sobre aquilo. Eu acredito muito, inclusive já escrevi alguns temas sobre a IA descentralizada, né? Inteligência artificial descentralizada, porque você tem projetos hoje de computação descentralizada, onde você doa parte do teu poder computacional para a rede, e aí a rede usa isso para criar projetos de IA. Então, esse é um conceito interessantíssimo, que é o mesmo conceito do Bitcoin, dos nós, de cada um rodar um nó e tudo mais. Então, esse conceito da computação descentralizada, o conceito de criação, por exemplo, você pega, como eu falei, o Boto Project, você pega outros projetos, tem o Virtual Protocol, que é um projeto muito legal de inteligência artificial focado em games, em realidades imersivas. Ele tem até um esquema lá da AI Waifu, que é uma namorada virtual, que é um conceito que eu acho um pouco até suspeito, enfim, mas eu não posso... eu tenho seus perigos, como outros também, mas eu acredito que a IA ela só vai dar certo se ela for descentralizada e baseada na blockchain. E se a gente tiver toda a segurança
criptográfica e de prova de conhecimento zero e outras tecnologias que vão surgir no decorrer, né? Estão surgindo. Então agora a gente já tem gente falando dos based rollups, já tem coisa nova toda semana, como você falou. Semana que vem pode ter uma novidade que a gente não sabe, né? Então acredito que aí ela é intrínseco isso, né? Que nem você comentou, os projetos colocava ia no nome e subia. Existem exceções, por exemplo, o próprio pessoal da SingularityNet, o Ben Guertz é um cara que ele queria criar a blockchain de IA nos anos 80, mas ele não conseguiu, porque não tinha tecnologia disponível e tudo mais. Ele fala de inteligência artificial desde os anos 70. E ele lançou, se não me engano, o projeto da Agix em 2017. Então, ele não é um cara que faz parte desse bolo. Sim. Então, assim, é assim que a gente tem que avaliar, né? Entrando um pouco nos projetos de cripto, é assim que a gente tem que avaliar se o projeto é realmente focado em inteligência artificial, tem fundamento e traz algum benefício ou não. Ou simplesmente colocou aí no nome para entrar na narrativa e subir. A gente viu um monte de scans surgindo. A verdade foi essa. A gente viu os scans surgindo e aí tinha vários projetos que foi GPT aí. Tipo, colocou GPT. Memecoin, né? Assim, se for uma memecoin, eu ainda acho mais honesto. Porque você sabe todo mundo sabe que não tem... Pessoal, é uma memecoin da IA, beleza, tá tudo certo. Agora, quando o cara inventa um negócio e as pessoas confundiam. Então, tinha os scanzinhos, né? Mas faz parte do mercado. Por isso que a gente fala, pessoal, vocês têm que entender onde vocês estão investindo. Vocês têm que entender, vocês não vão se matar e colocar seu dinheiro. Mas, de fato, hoje é bem diferente. Ano passado, a gente não conseguia achar, de fato, uma entrada num projeto ou não conseguia achar uma coisa que, de fato, conectasse. Por quê? A gente precisa de infraestrutura para ter aplicação. Como que você vai criar uma aplicação se você não tem... Eu gosto de pegar o exemplo da blockchain, pegando o celular de vocês aí. Aí você vai ter, por exemplo, um Android ou iOS, geralmente, no seu celular. Como que você vai criar um aplicativo para o seu celular se você não tem o Android ou o iOS? Você não sabe onde você vai criar. Então, primeiro você tem a infraestrutura, depois você tem a aplicação. E eu estou vendo que as aplicações descentralizadas estão começando a surgir agora porque ainda precisa de uma demanda de infraestrutura. Exatamente, por isso que Depin entrou no hype também, na narrativa, né? Depin, que na verdade é um termo que o pessoal da Messari lá que cunhou, né? Na verdade, os projetos, alguns já existiam. Por exemplo, me perguntaram esses dias no YouTube, o IoTeX é Depin? Eu falei, olha, antes eles não falavam que eram, mas agora eles falam que é, né? Porque na verdade é. Então, assim, é exatamente o que você falou. Sem infraestrutura, a gente não chega em lugar nenhum. Mas como que a gente consegue atingir uma infraestrutura que a gente consegue competir com as big techs centralizadas? Descentralizando. Se todo mundo der um pouquinho, a gente consegue chegar num montão. E talvez seja nesse ponto, inclusive a gente vai ter aí, talvez até esse episódio para o ar, o relatório da NVIDIA, que é o que o mercado espera para ver o crescimento. De certa forma, a NVIDIA que puxa toda a demanda de placas gráficas, né, placas de vídeo, e a gente vai ver. Mas vai chegar um momento que a demanda é tão grande, o processamento gráfico é tão grande que não vai ser mais viável. Vai precisar descentralizar esse poder. Então, um pouquinho da minha casa, da sua casa, desse computador aqui que está parado no final de semana, que processa, um pouquinho disso vai fazer com que a gente tenha um processamento que seja viável fisicamente em hardware. Você não vai ter hardware para tudo. Exatamente isso, cara. E é como eu disse, assim, você já tem projetos hoje que trazem isso, né? A própria Render, eu já estou falando todas as criptos aqui, né? Pessoal, quem está de olho, é o que eu falo, fiquem atentos aos sinais. A gente fala os sinais. A gente, é aquele negócio, não é dica de investimento, mas eu estou comprado. É o que eu falo, nos carteira LBCI, que faz parte da newsletter, são as carteiras que eu invisto, acredito e estão na minha watchlist. E se der problema, tem alguns projetos que eu ainda não invisto, mas Render, por exemplo, é um projeto que eu acho muito interessante, ele puxa à frente dessa parte de placas, né, de computação renderização. E se for ver, isso que é engraçado, né, porque a gente fala dessa parte de render, mas o render, se for ver, o que ele tem diretamente ligado a IA? Diretamente nada, mas indiretamente tudo. Mas ele é energia computacional descentralizada, exatamente. Então é exatamente isso que é necessário para... É a infraestrutura que a gente precisa. Exato. Então, assim, as pessoas colocavam, o que é a narrativa? Tanto é que eu joguei no mesma parte, quando eu pego uma lista, eu falo, pessoal, eu vou colocar Depin e IA tudo na mesma linha. Por quê? É direto ou indiretamente, mas se um sobe, o outro sobe. Então, assim, eles estão interligados. Não dá pra gente separar. É tipo, são os irmãos que você fala, cara, estão ali. Eu acho que ainda Depin tem coisas específicas que não vou pegar IA, mas tudo que IA puxa Depin, mas alguns.
É que eu acho que IA vai... Né, eu falo, o pessoal já brincou comigo que eu falo IA, não falo IA, mas sei lá, acostumei a falar assim. E agora já era, vai assim. Mas o lance de Depin é que assim, é o que você falou. Na verdade, eu acho que a IA vai acabar entrando em tudo. Não vai ter lugar que não vai ter. Por exemplo, hoje eu ainda separo. Então, nas carteiras lá eu tenho a minha central, que é desde o começo, tá comigo e tal. Aí eu separei. Eu tenho Depin, tenho IA, tenho RWAs, tenho DeFi. Inclusive, DeFi precisa de uma consultoria tua para melhorar ela lá um pouquinho e tal. Vamos no almoço, isso a gente faz no almoço. O desempenho até que tá bom, mas eu quero conhecer mais projetos. Enfim. E tem uma lá Discover, que é projeto que eu vou descobrindo, que é aquela famosa coisa da gente testar, né? E ver ali, algumas coisas vão a zero e acabam. Difícil, mas é pra gente descobrir. Mas eu acho isso. Aí ela vai entrar em todos os setores. Né? Falando de Depin, a gente tem um projeto muito legal que é o EIOZ. Não sei se você já ouviu falar. Que é um projeto que ele tem até vários projetinhos dentro dele e tem até uma possibilidade de um streaming baseado em IA. E tudo de forma descentralizada, onde as pessoas dão a energia computacional, dão as coisas. É um projeto muito interessante. Não, eu já ouvi de nome, não conheço. Bom saber. Projeto bem legal, que ele junta muito o Depin com a IA. Então ele traz essa coisa, ele tem várias coisas dentro dele, mas eu sei que uma coisa que me chamou atenção é que ele quer ser um Netflix descentralizado baseado em IA. Puxa, isso aqui é interessante pra caramba. Isso aqui a gente tem que estar de olho, porque imagina, porque é isso, assim, todos os textos que eu leio quando a gente fala de mercado cripto, quando eu vou estudar para escrever, a gente vê coisas, quando que o Lens vai disruptar a Meta, né, o Facebook? É muito difícil. Agora, se né, o próprio Farcaster, descentralizar ali o X, é muito difícil, mas como é possível? Se a gente conseguir chegar no mainstream pela descentralização. Conforme o mercado for se institucionalizando, como já vem, né, depois da aprovação dos ETFs agora, eu acho que tudo é uma cascata. Eu não posso dizer em quanto tempo vai acontecer, mas eu acredito que em algum momento isso pode acontecer, só que ele precisa dessa cascata, a institucionalização, a adoção aumentando, o mainstream, e aí a gente chega num momento onde a pessoa pode escolher se ela quer estar no X ou se ela quer estar no Warpcast, e assim vai, né? Cara, é muito legal, porque é exatamente isso que eu penso para a parte do DeFi, que você comentou. Hoje, o DeFi ele é uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. Então, ou você vai para o DeFi, que é dentro da blockchain, qualquer serviço financeiro na blockchain pode ser classificado como DeFi. Mas por usar a blockchain, ele tem essa parte aí de descentralização. Então, desde protocolo de empréstimo, corretoras descentralizadas, ou seja, tudo que a gente tem no mercado tradicional. Então, como eu falei, ele é uma alternativa. Mas muito no futuro, eu acredito que ele seja o futuro pela transparência, agilidade e tudo mais, eu vejo que as próprias empresas centralizadas vão começar a utilizar. Bancos já estão utilizando o DeFi de alguma forma ou de outra. Existem projetos de bancos brasileiros que estão, inclusive o Brasil está bem à frente em tecnologia blockchain. Estão utilizando, fazendo coisas em DeFi, por exemplo. E aí, o que eu quero chegar com isso? Que a gente está vendo que são coisas separadas, a descentralização e a centralização. Mas muito em breve, grandes players vão descentralizar, ter a tecnologia por trás e vai ser uma coisa só. Da mesma maneira que talvez seja o caminho, mas a empresa vai dominar, vai passar a Meta? Não, mas talvez a Meta vai usar essa empresa. Ou comprar, né? Muito provável. Ou comprar. E até o pessoal fala, quando o Zuckerberg oferece uma oferta, ele está sendo muito gentil com você, porque ele poderia te acabar do dia para a noite, e se você negar, provavelmente seu negócio vai acabar do dia para a noite. Snapchat, que o diga, não vendeu, e ele foi aqui no Brasil, né? Fora do Brasil ainda exato. Um pouquinho... Não vendeu tudo, né? E aí ele veio, dominou. Mas eu acho que é isso mesmo, cara. Assim, por exemplo, eu acho que o pessoal critica muito o Elon Musk, mas eu acho que tem coisas que ele busca ali, não sei o quanto a intenção dele é pura ou não, mas nessa questão do app de tudo, de fazer os pagamentos via o X, de trazer vídeos, trazer o Grok junto, trazer a inteligência artificial. E eu acho que isso é uma tendência, cada vez mais a gente deve ter atingindo a AGI, Artificial General Intelligence, né, a inteligência artificial geral, eu acho que cada vez mais a gente vai ter um app que faça tudo. Né? Então, assim, por exemplo, quando o OpenAI lançar o Sora, que eu estou numa grande expectativa aqui, que é o gerador de vídeo da OpenAI, todo mundo deve conhecer aqui provavelmente,
isso vai mudar muito. Agora, como eles vão fazer? Vão integrar ao ChatGPT? Eu acho que muito provavelmente. Ou vão fazer um plano extra. O Midjourney falaram que também já está olhando para isso, que até o final do ano deve lançar uma ferramenta de vídeo. Então, acho que as ferramentas vão acabar tendo ali essa coisa de ter tudo junto. Então, por uma ferramenta você faz pagamento, você acessa a inteligência artificial, você escreve copy, você solta vídeo. Agora, o que é difícil, e que é a missão de todo mundo, é que as pessoas não pensam assim, elas só olham qual projeto vai bombar, qual vai fazer... Eu sou contra isso, né? Eu sempre falo no meu canal, até falo, se você quer saber qual projeto vai fazer 10 vezes, 1000 vezes, vai procurar outro canal, porque eu não vou falar disso aqui. O que eu falo, eu mostro sempre os sinais. O que está acontecendo? Então, analisa os projetos. Olha esse projeto que interessante. Por exemplo, esse daí, a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, isso aqui, se der certo, vai revolucionar. E aí o token vai bombar. Né? Então, eu acredito muito nisso. O que pode revolucionar? Você tem diversas iniciativas em todos os âmbitos. No âmbito de vídeo, no âmbito de áudio, no âmbito de streaming, de energia computacional descentralizada. Basta entender qual vai bombar. Agora, a gente não sabe. Então, a gente tem que ficar de olho, analisar o projeto, entender, acompanhar, estudar. O pessoal acha que o mercado cripto é fácil, né? Se soubesse o quanto tem que estudar, né? E eu falo que às vezes o que parece... Eu falo que às vezes é mais fácil do que a gente imagina. O problema é que a gente está aqui, a gente tem o investidor como um todo, né? É a parte emocional. Mas o básico é, se o cara tivesse comprado Bitcoin e Ethereum, simplesmente, e pouquíssimas altcoins, porque ainda não virou o mercado, esse cara estaria com uma carteira muito mais lucrativa, mas o cara se entupiu de altcoin, aí veio a queda do mercado, aí por N razões, macro, geopolítica e tudo mais, e a galera volta para linha de largada. Então, assim, é difícil a gente fazer, porque a gente não consegue prever. Então, foi um ciclo muito rápido que a gente teve, um pré-ciclo, eu diria, que é natural, com halving, correções também são... Olhando, está se repetindo. A gente não sabe se vai repetir ou não, mas está se repetindo o ciclo anterior. Então, são coisas que, como o pessoal fala, aquela frase, né? A história não é igual, mas ela rima. Eu acho que, cara, assim, analisando... Toda semana eu estou analisando, né, os ciclos para escrever a parte de cripto e analisando o Bitcoin e tal. E tem algumas coisas que eu vejo que eles falam da retração pré-halving. E tem um cara que eu gosto muito, que é o Rex Capital no Twitter, no X, que ele fala que é uma danger zone pós-halving. Mas eu chamei de retração pós-halving, porque se você olhar nos ciclos, ela acontece sempre. Então, por exemplo, o que vai ser mais efetivo, né? Trazendo para o ponto principal que a gente está falando, o que vai ser mais efetivo para prever o mercado? Uma pessoa, um ser humano que analisa e tem essa coisa psicológica, que aí eu indico todo mundo ler o livro do Morgan Housel lá A Psicologia Financeira e fazer terapia para entender que você tem que comprar na baixa e vender na alta, né? Que é o básico. E além disso, entender que assim, cara, a gente já está num ciclo de alta. Mas eu recebo diversas perguntas na caixinha. Eu vi uma esses dias. Caiu pra 61. bear market? Então, foi hoje de manhã. Respondi hoje de manhã isso. Sim. Cara, não é assim que funciona o mercado, né? Quer dizer que uma empresa caiu, tá no bear market, não sei o quê. O Standard & Poor's caiu, não é assim que a coisa funciona. É muito isso. Aí eu lembro que há um ano atrás a gente tava com o Bitcoin a $18 mil, 16 mil dólares, um ano atrás, pouco mais, não me lembro, mais de um ano e meio. E quem comprou, que você falou, quem comprou 18 mil dólares? Então, estar atento aos sinais, seja de IA, seja né? Por isso que eu trago tudo para a mesma panela, porque não tem... Por exemplo, hoje você já tem bots de inteligência artificial, não bots de Telegram, bots mesmo, tem um que chama Rockefeller, se você ouviu falar. Não vi isso aí. É muito legal, é o primeiro, que eles chamam de primeiro bot on-chain, e ele faz as análises e entrega resultados para você baseado em Zero Knowledge Proof. É muito louco o negócio. Mas, assim, é um negócio que eu acho que talvez seja mais confiável do que uma análise que eu vou fazer, porque eu posso errar. Né? A inteligência artificial pode errar também, ela pode errar, mas esse bot ele pode validar as suas operações, você pode ali programar ele para fazer as coisas, ele traz análise, ele traz previsões. Então, eu acho que isso que é interessante, assim, o algoritmo ele é bom porque ele está baseado em data, está baseado em dados, em algoritmo, em contas. E vai te dar um embasamento, basta que você faça, né? Para você tomar as decisões. E é legal que às vezes você consegue colocar um cenário maluco de ideia. Então, você consegue trocar uma ideia e não perguntar para o GPT aqui, temos o GPT. Você pode colocar, você
vai ter crie 4 personagens, cada um com uma característica, um com essa visão, um marqueteiro, um cara de finanças, um outro aqui, que tem esse background, que tem esse perfil. Você coloca essas personas, você coloca ali e coloca para discutir e fala com embasamentos disso, relatórios e tal. Você joga o relatório lá dentro, resume, aí você vai pedindo e vai trocando ideia, vai trocando. Você consegue, às vezes, no final disso, treinar essas 4 pessoas que você criou para fazer um prompt que vai te dar uma resposta. Agora, baseado nisso, me responda essa pergunta. Cara, ele vai te dar um embasamento técnico de um livro, de um artigo. É sensacional isso. Quanto tempo a gente vai demorar para fazer um negócio desse? Ah, não sei. Eu sei que não ia ser rápido. Nem um pouco. Não consigo dizer, mas assim, por exemplo, tem uma coisa legal que o Elon Musk está propondo, que é o Grok analisando as notícias em tempo real, que ele está lançando aí recentemente. Então, isso eu acho interessante porque quando você quer saber alguma coisa do mercado, você vai aonde? Você vai no X. Vai no Twitter, né? Obviamente, a gente acompanha os relatórios, as research, não sei o quê, mas quando uma coisa tá trending ou tá subindo mesmo, onde a gente vê no Twitter, né? Todo mundo, tanto de IA quanto de cripto, de IA também. Então, eu acho que a inteligência artificial ela é baseada no que o modelo é treinado. Então, por exemplo, um modelo que é treinado nos dados da plataforma que a gente busca informação sobre o mercado, ele talvez não tenha informação, análise gráfica, bonitinha, não sei o quê, com os candles, etc e tal, mas ele pode falar, puta, isso aqui tá trending, isso aqui não tá, isso aqui pode virar narrativa, isso aqui não tá. Então, acho que para você perguntar pro ChatGPT ou pro Grok, ou qual é a narrativa de cripto ou de memecoin, eu não sou muito de memecoin, mas eu acho que para quem quiser saber ali, pô, às vezes eu entro lá, por que tá trending esse cripto aqui? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí eu entro no projeto, e faz aquela detetive, né? Começa a entender o que tá acontecendo. Então, acho que esse modelo é interessante. Por quê? Porque ele vai trazer em real time ali. Por exemplo, o Perplexity, que é um outro chatbot concorrente do ChatGPT, ele é um chatbot de busca. Então, ele tem uma capacidade de trazer coisas mais que estão acontecendo agora melhor do que o ChatGPT. Embora as respostas sejam ainda mais fracas. Então, acho que não é um modelo, né? Por exemplo, a Bloomberg lançou o Bloomberg GPT no ano passado. Está treinado em todas as informações do terminal da Bloomberg. Ou seja, que é uma riqueza absurda. Então, imagina você... E assim, é só para cliente institucional, não sei o quê. Então, imagina você interagir com o Bloomberg GPT. Pode ser uma coisa interessantíssima. Sim. Então, eu acho que é um pouco disso que esse bot que eu comentei faz e outros projetos. Por exemplo, uma coisa legal, a BitTensor, também é um projeto que é interessante, tem um chatbot lá dentro, na subnet 18, se não me engano, que ele é chamado Corcel, que ele é um chat GPT da BitTensor. Então, você quer aprender sobre o projeto, perguntar sobre tokenomics, perguntar sobre o que tem nas subnets, como você pode usar, você entra lá e interage com o chatbot. Então, uma inteligência artificial dentro do projeto, um projeto de inteligência artificial, e aí você consegue... Isso é um case interessante demais, assim, do meu ponto de vista. Entendeu? Talvez a BitTensor seja o token dentro da narrativa de IA que tenha o maior valor agregado diante da narrativa de fato, não que... igual uma render que pode pelo poder computacional, mas falando de IA, talvez ele seja de fato o maior projeto hoje, né? Talvez. Não digo nem, mas talvez um de valor. Não digo nem de preço de market cap, que sim, hoje acho que ele ainda seria. Mas a gente vê, e eu acho que é isso que é legal, valor né? agregado. Valor agregado mesmo. Ligação com a narrativa. Vai ser legal. Eu acho. E aí tem outros, que aí eu vejo outra pergunta, que o BitTensor é um case de sucesso. Eu quero conhecer mais, inclusive é a narrativa que eu pretendo estudar mais. Eu quero agora, para que eu consiga estudar, conectar com pessoas assim como você, que tem já, né, já vão dar o caminho. É a mesma coisa que você fala, pô, DeFi, vou trocar ideia com o Aro, vou falar de inteligência artificial com você, com outras pessoas que já dominam e vivenciam o assunto há muito tempo. E tem uma fusão rolando, né? 3 projetinhos aí, Singularity, né? A Agix seria o token Agix, mas Singularity Net com Fat AI e também Ocean Protocol, que vão se estão, né, fazendo essa fusão. ASI, né? ASI, o projeto, acho que é ASI. ASI, eu acho que seria a sigla, tá? Mas com o que você enxerga, o ticker, né? O que você enxerga dessa fusão? E você chegou a estudar esse case, o impacto que isso pode ter no mercado, envolvendo Web3 e IA? Cara, eu estudei um pouco de leve, mas assim, o maior gancho que tem aí é do Agix, porque o Agix é o projeto do Ben Goertzel, que eu comentei,
que é um cara que nos anos 80 já tá pensando em blockchain. Então, assim, o cara tem uma visão. E o cara é muito louco, um cabeludão, assim. É mesmo, um chapeuzinho. Não dá nada pro cara. E o cara é um puta de um gênio. Então, o cara já tava olhando isso, tanto que ele chamou de Singularity Net, pensando na singularidade. Então, assim, o Fat e o Ocean, acho que eles têm menos força. Talvez por isso eles estão se juntando com a GIX, com o Singularity Net, porque esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio. Ele é muito louco, mas ele é um gênio. Então, acho que esse é um projeto que eu sempre acreditei, né? Falando mais, o Fat e o Ocean também acho interessantes, mas o Agix, ele tem uma coisa muito interessante por quem está por trás. Ele já deu várias entrevistas falando das coisas que ele queria fazer. Então, acho que assim, o impacto no mercado, não sei qual é o impacto assim, de curto, médio prazo, não consigo prever. Não, mas digo até de impacto, tira o preço de lado. Vamos tirar o preço porque a gente não consegue prever nada de preço. Tudo que a gente falar pode ser um baita de um projeto e pode ir para zero. Exato. Agora, pensando nesse ponto mesmo de talvez o que vai fazer, talvez seja um projeto que puxe à frente, se enxerga dessa maneira, pela força que ele já tinha e com uma bagagem de mais 2 projetos que podem dar infraestrutura que ele precisa, talvez possa... eu acho que isso sim, eu acho que isso pode ser. Mas eu não vejo assim como seja a maior revolução do mercado. Eu acho que o marketing foi melhor ainda do que... Eu acho que é muito interessante por conta do Ben Goertzel, que é um cara que eu admiro. O cara tem assim... Você vê as lives dele, do Singularity, eles fazem umas lives no LinkedIn, é muito legal. O cara fala muitas coisas interessantes. Então, eu vejo mais sob essa ótica, assim. Porque os projetos, obviamente, são legais. O Agix, eu acho que é o mais interessante deles. Mas, por exemplo, brilhou meus olhos quando eu conheci esse IOZ, que é esse negócio absurdo, que você tem várias interferências de inteligência artificial em várias indústrias diferentes, né? A parte do Depin, tudo isso. Eu falo, cara, isso aqui vai mudar tudo, né? Então, acho que é isso. Eu não vejo tanto impacto, assim, a médio, curto prazo, nem só de preço, mas no mercado em si. Mas eu acho que esse cara é um cara que ele é meio come quieto, assim, sabe? Vai fazendo, quando chegar a Singularity, talvez aconteça um negócio que surpreenda as pessoas, saca? Isso eu concordo, cara. E é legal porque a gente tem os dois lados da moeda, né? Os lados positivos, que a gente falou bastante, alguns lados que podem ser negativos também. E pra gente comentar esses dois lados, eu acho que os positivos a gente já foi falando aqui, mas o que seria o lado negativo que você enxerga aí sobre o uso atualmente, né, do jeito que é, por isso que da descentralização, da utilização de inteligência artificial hoje? Cara, eu não vejo o lado negativo da descentralização. Não, né? da descentralização não, mas digo de como está hoje a inteligência artificial. Tá. Talvez a privacidade, essa parte ali. Tá, eu acidade, que assim, tem muitas questões de privacidade, porque assim, a inteligência artificial ainda é uma caixa preta. A gente não sabe exatamente como funciona. A gente sabe que é um modelo de linguagem grande, que a gente treina ele num Big Data e ele vai lá e começa a cuspir resposta baseado naquilo de uma forma natural, como se fosse um ser humano. Agora, o lado negativo, eu já fiz algumas análises, inclusive vou trazer um vídeo no YouTube essa semana falando sobre isso, que eu saio um pouco às vezes, eu vou para uma coisa mais científica, sabe? E tem uma coisa que assim, que nem essa coisa de extinção da humanidade, eu acho que isso é besteira. Eu acho que isso são coisas que as pessoas ficaram com medo infundado, baseado tipo no Terminator, nos filmes que a gente vê, no Odisseia no Espaço, que a coisa não é assim. Basicamente é um programa de computador. Ah, mas esse programa de computador vai atingir a ciência, vai ter consciência? Eu acho que nunca. O que pode acontecer é esse negócio ser treinado e se auto-aprimorar, que isso é possível cada vez mais, depois que atingir a singularidade, alguém dá uma meta para ele destruir a humanidade, ele vai lá e destrói. Isso pode acontecer. Eu acho que os riscos são muito relacionados à privacidade e a deepfakes, a coisas, a golpes. E isso é por isso que aí, de novo, e quem resolve isso é a blockchain, é o mercado cripto, é a Web3. Por exemplo, Zero Knowledge Proof é uma coisa que eu sempre repito, que isso vai fazer muito parte da inteligência artificial para resolver questões e provar que é verdade ou não para validar coisas, Acho sabe? que até comenta pra galera que a prova de conhecimento zero Knowledge Proof, que pra galera de uma maneira bem simples, eu vou começar e você termina completando. Até pra galera que não sabe o que é. É uma tecnologia que para validar, ela não vai te dar todas as informações. Ah, então seu nome é isso aqui, RG tal, endereço tal. Ou seja, toda a ficha. Ela vai pegar. Então sabe quando te ligam? Então quer dizer que teu CPF termina com 38? Então, o nome da sua mãe o nome do meio é esse? Ela vai dando partes que ela vai comprovando, validando que a informação é verídica, mas de uma maneira não que protege toda a informação.
Então, ela vai validar que aquela informação que está indo para o bloco é verídica, para validar aquilo lá, mas sem comprometer toda a privacidade de saber o CPF que transmitiu para o outro só partes dessa informação. Tem um jeito legal que eu gosto de contar o que é Zero Knowledge Proof, que é uma história do Alibaba, até que é uma parte do livro que tem a Peg e um outro cara que eu esqueci o nome, e eles estão numa caverna. E a Peg sabe a entrada secreta da caverna, mas ela não pode contar para o amigo dela. Então, e o amigo dela precisa saber qual é que ela sabe. Então ela responde perguntas do amigo dela sem dizer qual é a entrada. Então, na verdade não, ela entra na caverna e aí ele vai fazendo perguntas até entender se ela entrou se ela porta certa ou não. Enfim, é um jeito interessante, é exatamente o que você falou. Vai fazendo perguntas sem revelar qual é a porta da caverna. Então você entrou por aqui e saiu por aqui. Tá. E aí começa a tomar decisões baseadas. Eu não lembro direito agora, fugiu. Mas deu para pegar a Mas ideia. deu para entender, né? É como você mostrar informações. Por exemplo, eu tenho duas letras aqui. Aí eu mostro uma letra para você. Essa foi a letra que eu te mostrei? Aí depois eu mostro essa foi a letra. Sim, não. E baseado no sim e não, você vai entendendo se aquilo é verdade ou não. É um pouco mais... avançado, é claro. Avançado do que isso. Mas é basicamente isso. E assim, isso a gente vê poucos times no mundo. Até uma das coisas que realmente fez o time da Polygon, né, ainda manter, porque eles têm o maior time de desenvolvimento, até então era, da parte de Zero Knowledge dentro pro mercado cripto. Então, assim, tem muita tecnologia que é muito nova e que nem no mercado cripto ainda funciona direito. Então, é uma coisa que deve ocorrer, talvez nem nesse ciclo, talvez ocorra nos próximos ciclos. Por isso que a gente falou, estamos agora em 2024 olhando isso, já estamos vendo novamente as coisas aperfeiçoando. A gente vai ter ciclos do mercado que vai acompanhar o investimento, inclusive no mercado. Acho que isso é importante, porque não só pelo preço do ativo, mas quando há interesses de VCs, de investidores, o que faz aquilo lá? Gera uma ideia. Até o Orlando explica isso muito bem. Ele fala, como que faz o ciclo de mercado explicado de uma outra maneira. Você gera uma ideia, aí depois você vai ter, às vezes, um abismo, a parte de tudo valorizou, as pessoas realizam lucro e tudo mais, novas ideias vão se aperfeiçoando, vão criando, as pessoas vão investindo, tal, até criar as novas ideias. Então, uma ideia que criou agora, talvez a gente não tenha ainda aperfeiçoado o suficiente para ver a evolução dela. Então, a gente precisa de um período de bear market, ou seja, de baixa, de interesse, mas que as pessoas conseguem estudar e fazer aquela parada acontecer, uma tecnologia de fato nova. E os projetos robustos e parrudos seguem, né? E os que são ruins vão embora. Né? Em várias narrativas, até os de IA, de DeFi, tudo. São projetos que geralmente nascem no bear market. Sim. Então, eles nasceram, tiveram toda a sua estrutura, às vezes mais do que um bear market, para ele realmente pegar tração. E até engraçado, porque ele vai pagando, né? Tem aquela parte de tokens novos. Vocês vê vários ICOs aí rolando, são os lançamentos. Então, você vê vários tokens, só que esse projeto vai ter que pagar investidor, vai ter que pagar aquilo lá. Então, tem um momento com muita até inflação de tokens, Sim. que faz com que o preço caia. Então, muito cuidado aí, pessoal. Eu entendo que vocês estão estudando, é muito complexo. E você vê, a gente vai conectando os temas. O pessoal fica revoltado com o tokenomics quando lança, né? Aquela coisa. Cara, vai ter que pagar o investidor. Daí o cara faz o quê? Você todo feliz comprando aquele token, o investidor vai lá e pá, vende na tua cabeça. Ou seja, alguém sai... Todo dia sai malandro e otário de casa, pessoal. Você tem que estudar o mínimo para você não ser o otário da vez. É só não ser. E nem o malandro, né? Não precisa ser, por favor, tá, pessoal? Não seja o malandro. Mas uma coisa legal, só completando do Zero Knowledge Proof, eu falo muito disso em IA, por quê? Porque, por exemplo, para você me convidar aqui, eu recebi uma mensagem tua, não sei o quê. Poderia ser um deepfake. Poderia ser um deepfake de vídeo me convidando. Ô, você não vem aqui. Tal. Então, por exemplo, eu acho que a gente vai chegar a um momento, a gente vai ter tecnologias acopladas no iOS, no Android, que essas próprias tecnologias vão aplicar o Zero Knowledge Proof antes da gente receber a chamada. Então, você, por exemplo, se eu recebo uma chamada que é um deepfake, querendo me dar um golpe. Luciano, o seu filho, ou me liga aqui a minha esposa. E ela fala, não, puta, eu tô precisando de dinheiro, me manda dinheiro. Aí eu vou fazer, a tecnologia vai fazer algumas perguntas para ela. Você é esposa do Luciano desde 2012? Sim, não. Você é esposa do Luciano, vocês casaram numa igreja? Sim, não. E aí, eu acho que automaticamente vai ter um sistema que faça isso. Por isso que eu falo muito do Zero Knowledge ligado com a IA. E a criptografia também. Então, a ligação pode ser... Eu li um texto uma vez... Eu não lembro o nome da pessoa, mas li no Medium que ele falava um pouco disso. Eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, cara... E aí que eu decidi colocar a IA no meu projeto, entendeu? Porque eu acho que sem isso a gente tá ferrado. Com a parte de deepfakes, as coisas e tal. Mas só complementando. Não, isso é legal, cara. E assim, é um assunto que me brilha os olhos da mesma maneira que
lá atrás, em 2021, eu vi DeFi e vejo ainda até hoje, a gente vê tudo evoluindo, até o RWA vindo à tona. Então, assim, é uma coisa que é natural, mas é um caminho sem volta. Ignorar a inteligência artificial seria uma ignorância nossa estar falando aqui no podcast e ignorar depois disso. Exato. Depois de tudo isso que a gente falou, pessoal, se vocês realmente acharam que isso não é verdade, tudo bem, respeito a opinião, mas assim, não ignora, tá? Não ignora. Não é, não vou trabalhar com isso, não precisa. Não quero assinar o ChatGPT. É isso. Como a gente falou, cada um vai pagar o preço que merece. Realidade já é. Então, por que não entrar agora? Se você está vendo que isso aqui pode ser uma das grandes, se não a maior revolução que a gente vai ver, a gente poderia falar que seria a blockchain, mas a blockchain é só uma parte, é só uma pecinha ali. A inteligência artificial pode ser, de fato, tão relevante quanto uma revolução industrial foi lá no passado. Porque é uma maneira que vai mudar o mundo, o comportamento do mundo. Já está mudando. E até deixar antes das considerações finais, uma última pergunta. O que você enxerga? Aí talvez, assim, mais uma... a sua visão, Luciano, de tudo que você estudou nos últimos tempos, de vendo, o que você acredita que vai ser, de fato, os maiores desafios dos próximos anos para uma adoção em massa da IA? Da IA? Cara, eu acho que o maior desafio ainda é essa questão dos deepfakes. E eu acho que o maior desafio, ele não é técnico, ele é humano. Então, eu acho que o maior desafio é uma coisa que eu sempre falo nas newsletters, nos cursos, onde eu dou palestra, mentoria, que é o quê? É a ética e a responsabilidade. Né? Porque, assim, todo mundo, a OpenAI fala muito disso, não sei o quê, mas não sei até que ponto é praticado. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acho que, assim como no mundo cripto e tudo mais, eu acho que o mais importante, o maior desafio do ser humano é trazer a coisa de uma forma ética, responsável e conduzir para um viés positivo. Né? Você é um cara que eu gosto, que acho que você tem esse viés, que eu acho que é legal no DeFi, porque no DeFi também tem muita roubada, né? A gente vê. Então, acho que o jeito que você comunica é importante para as pessoas verem que não é tão simples e que podem se ferrar. Né? Então, acho que a ética e a responsabilidade, esses são os maiores desafios que a gente tem que superar, que é um problema inerente ao ser humano, né? E não a tecnologia. A tecnologia vai evoluir e de forma exponencial, não de forma linear. A gente pensa de forma linear, mas a tecnologia evolui de forma exponencial. Então, acho que eu deixaria essa mensagem, que é a ética, a responsabilidade e olhar a coisa sob um viés positivo, que é muito o que a 16 faz. Eles até publicaram um manifesto otimista da IA, que eu acho que é muito interessante. Talvez seja um pouco poliana demais, mas tem coisas interessantes ali. Cara, eu acho... É sensacional. Como eu falei, é um tema que brilha os olhos mesmo. Eu vejo que não tem como mais ignorar. Pretendo sim, mesmo com o bull market e tudo mais, vou seguir aí estudando. Não tem como. Eu acho que já vai fazer parte. Eu quero evoluir em questões de prompt também para melhorar a qualidade do meu trabalho, para que eu consiga ganhar o tempo. Hoje, a gente até falou antes aqui, né, de entrar. Cara, para nós dois, o que está pegando mais? É tempo. Então, assim, é o que a gente vai... Isso pode nos ajudar. Porque é tempo. Você é um pai de família, tem seus filhos aí que tá até no caminho do rock, muito bom aí, fico feliz ali, essa da hora, na bateria, outra ali. Tá tocando. Que legal, montando uma banda, né? A gente faz de bola. Eu gosto muito de música, né? Eu pretendo voltar a gravar também, quando der uma amenizada, mas por enquanto não vai na tem brincadeira. tempo. Por enquanto a gente toca de vez em quando. E, Luciano, pro pessoal que quiser aí te seguir, conhecer mais sobre o trabalho, se inscrever na newsletter, que eu vou pedir para você me passar para deixar na descrição, né? Deixar tudo aqui, mas além de deixar na descrição, como que o pessoal te acha, o que eles podem ver, o que você tem em treinamento, quem quiser entender mais. Bom, o pessoal me acha no Instagram, Luciano Matias com TH, né? Muito simples. Ali tem os links já da newsletter, tem o link do curso da PUC que está em andamento, mas dá para pegar ainda a parte gravada. E também estou no X, Luciano Matias, no YouTube LBCIAW3, que é de Liberdade Cripto e Web3. Nesses lugares já me acha facilmente, ali tem o link da newsletter, mas vou fazer melhor. Você está com a comunidade do DeFi lá ainda, né? Então, todo mundo que se inscrever na comunidade do André, quem se inscrever lá, ele vai me mandar o nome, eu vou dar 1 mês de newsletter grátis. Então, se você se inscrever na comunidade do DeFiers, eu vou dar 1 mês de newsletter grátis. Ele me passa os nomes e a gente coloca lá. Show de bola. Assim que o pessoal for pro ar, eu vou falar, pessoal da comunidade, temos uma surpresa para vocês, só quem ficar até o final vai saber. E quem quiser me manda para mim a informação que vai estar lá.
Quem mandar o e-mail, eu te encaminho. E Vou todos deixar. esses projetos que eu trouxe aqui, que eu falo um pouquinho, todos eu trago na newsletter, uma análise mais aprofundada para que eles servem, como funciona, tokenomics, e tem as carteiras também lá, LBC, que não é sugestão de investimento, mas são as carteiras que eu invisto, acredito, e trago ali pro pessoal ver também. Porque o pessoal me perguntava muito de token, não sei o quê, eu falei, não, então eu vou organizar isso aqui e responder aqui. Show de bola, cara. Ô, sensacional. Acho que foi uns bate-papos aqui que a gente vai evoluindo, né? Eu acho que o que eu mais gosto do podcast é ter essa troca. Eu tenho um conhecimento ali mais raso sobre muitos assuntos, como inteligência artificial. Não é uma coisa que está no nosso dia a dia, então a gente consegue conversar, consegue saber. Você também já é um cara que tem essa newsletter. Eu comecei a olhar algumas últimas ali e sempre tá lá falando desses assuntos. Eu acho muito legal. E até parabéns por conseguir fazer Obrigado. tantas coisas ali nessa parte. E eu espero que a galera tenha curtido aí, né, o nosso bate-papo. E se gostou, pessoal, deixa esse like aí. Isso não custa nada, ajuda o canal a crescer, ajuda a chegar a mais pessoas. E mesmo sendo bate-papo, se no final você entendeu a importância e o caminho que isso pode seguir, é isso. Já valeu, espero que vocês tenham realmente curtido. Obrigado. Obrigado mais uma você, vez cara. aí. Tamo junto aí. Obrigado aí. E pessoal, estaremos de volta ainda semana que vem. Teremos ainda mais episódios do Arocast. E é isso, se inscrevam. Tamo junto. Valeu, um abraço a todos. Valeu.